Hoje, nos casos de terapia, falaremos sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo, com casos reais. E como eu sempre falo aqui nos vídeos, pode ser uma pessoa, pode ser que eu misture os casos para que essa pessoa não seja identificada. E como eu atendo online, eu atendo pessoas, né, do planeta todo, não brincadeira, mas pessoas de várias partes, né, de outros países, etc., torna-se mais difícil identificar essas pessoas. Vamos lá. Né? Primeira coisa, rapaz, ali em torno de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, veio para a terapia. Ele tinha dois funcionamentos do toque. Né? Um era o toque de pensamento, né, que ele é mais mental, já vou explicar, e o toque que é mais visível, né, que ele é mais material, né, digamos. Então ele tinha a questão de lavar as mãos com um exagero, né, um número excessivo de lavagens, né, muitas vezes desnecessário, inclusive, e tinha a questão do toque mental, que era voltado, que é mais difícil de se perceber pela pessoa, porque ele geralmente tem um cunho moral, um cunho cultural, ele tem uma crença por trás dele, que a gente também trabalha na terapia cognitiva. Então são duas formas diferentes de trabalhar. Né? Na questão do toque é muito parecida, mas a gente também trabalha as crenças que estão relacionadas e distorcidas, né, que são anteriores ao toque, em muitos casos. Vamos lá, na questão do toque mental, era uma questão moral, né, que eram os pensamentos que pareciam ser imorais para ele, que iam contra a cultura, contra a religião dele. E quanto mais ele tentava não pensar naquilo, ele pensava. Isso é um paradoxo, mas isso acontece conosco. Então, uma das coisas que a gente aconselha em terapia é você não tentar ir contra aquele pensamento, você combater aquele pensamento, ou você provar para aquele pensamento que ele está errado, que não tem nada a ver, etc, etc, dentro do toque. Porque isso alimenta, isso dá mais munição para aquele pensamento. A mesma coisa falar para você, não pense num chocolate gostoso, né? Lindt, não sei se pode falar, marca ou lá. Não pense num chocolate Lindt de cacau show gostoso, daquele lá creme, que é puro açúcar, mas é uma delícia. Não sei se até salivei aqui, porque é verdade. Né? A gente pensa, não pensa em tal coisa, você vai pensar. E pro toque não é diferente. Então quando você fala, não vou pensar nisso, não posso pensar nisso, não quero, seu cérebro vai vencer. Né? Ou pensamento obsessivo. Então, um dos piores caminhos é você tentar ir contra o pensamento obsessivo. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem toque e uma pessoa que não tem toque? O nosso cérebro ele vai trazer uma série de coisas para a gente. A gente pensa abobrinha. É normal do ser humano, porque o cérebro ele é comparativo, ele precisa comparar coisas. Né? Isso é uma coisa que eu já trouxe em outro vídeo, etc, etc. Né? O cérebro ele é comparativo. Então eu vou colocar um vídeo no card, que é um vídeo sobre julgamento. E a gente vai estar sempre trazendo informações do meio, normal do ser humano. Só que a gente não se apega a esses pensamentos aleatórios que vêm na nossa cabeça e muitas vezes não são funcionais. A gente não agafa, não fica com eles. Então, eu estou andando pela rua e aí eu penso, nossa, e se essa senhorinha tropeçasse, caísse, quebrasse a perna, meu Deus, né? Mas eu não pego, passou pela minha cabeça, ela está andando normal lá, né? Não caiu, seguiu a vida dela e ok. Para a pessoa que tem toque, né, muitas vezes acontece algum pensamento desse, ela se apega a esse pensamento e ela dá atenção a ele, e quanto mais ela dá atenção, mais esse pensamento surge e ela cai numa armadilha. Hoje a gente tem vários estudos sobre o toque, mas o que faz aquela pessoa realmente ter o toque a gente não tem definido. A gente tem várias questões envolvidas, né, que levam para caminhos diferentes, inclusive, mas a gente não tem exatamente o que causa o toque. A gente tem essa questão cognitiva, que são pessoas que têm mais probabilidades a se agarrar a pensamentos disfuncionais do que uma pessoa que não tem a toque. Eu, você que não tem a toque, a gente pensa coisa aleatória, mas isso é bobagem, não segue. Né? E a pessoa não, a pessoa que tem toque, ela se apega àquilo naquele momento e isso acaba virando um embrulho ali cognitivo, né? Na verdade, que a gente chama metacognição, que é pensar sobre pensar, ou pensar sobre pensamento, e isso vai se aliando a outros fatores e aquela patologia se instala.
Né? Então, repetindo, a gente não sabe o que causa o toque, né? A gente sabe o funcionamento dele em vários aspectos. Então, esse rapaz, ele se apegou a um conjunto de pensamentos imorais que, quando a gente olha mesmo pela lógica, a sociedade não aceitaria o que ele está pensando. É um pensamento imoral dentro de um pensamento cultural ou religioso. Não dentro da terapia, mas dentro do que ele falava tinha lógica. Mas dentro da proporção, né, que ele tomava naquilo, ele não ia fazer aquilo. Estava claro, não era dele cometer aquele ato ou realmente fazer, né, com que aquilo se tornasse real. E uma das dificuldades da pessoa que tem toque é exatamente isso: separar o que é pensamento, o que é patologia, né, o que é a doença, né, pensando, e o que sou eu pensando. Mas, quando a gente faz esse movimento, né, pós uma série de técnicas, né, para que a pessoa saia, né, ou diminua a questão dos pensamentos obsessivos e do toque, aí sim a gente trabalha essas questões, né, com a terapia cognitiva, nesse sentido, trabalhar crenças, né, o que é moral, o que é imoral, né, vamos constituir essa autoestima, melhorar essa autoestima, enfim, né, a gente reestruturar o paciente em questões cognitivas. Mas uma das coisas que o paciente do toque, né, voltando, faz que não é adequado é tentar confrontar o pensamento ou provar para o próprio cérebro com fatores que aquilo que não é real, não acontece, etc, etc. Geralmente dá mais munição e o pensamento obsessivo inverte a história e joga aquilo contra você. Né? Então, no caso dele, ele trazia dados e aí o cérebro falava para ele: ó, oh, mas vai que você viu que essa pequena probabilidade de acontecer, né, da pessoa fazer isso que você está pensando, existe, e vai que você é esse 1%. Né? Então, o cérebro usava os dados que ele trazia, não focava nos 99%, que é o que racionalmente ele queria provar para o cérebro. Olha, tem grande chance de eu não ser essa pessoa ruim. Então tem essa questão do auto-julgamento, da pessoa sentir nojo dela mesma, repulsa pelo que ela pensa, etc, etc, etc. Então a ideia era mostrar para o cérebro que ele não era essa pessoa. Né? Então eu trazia dados para provar. Mas na prática o cérebro distorcia aquilo, né? Para ele focar no negativo e acabava perdendo. Então, não é aconselhado você tentar sair desse pensamento dessa forma. Tudo isso com acompanhamento do terapeuta. Fazer isso sozinho é um pouco complicado. Né? No primeiro momento, separar, não, isso aqui não sou eu, é a doença pensando. Né? Em outro momento, como levar esse pensamento de uma forma mais tranquila, né? Como se fosse uma aceitação, entre aspas. Né? Aceitar que esse pensamento vai acontecer e que eu não sou isso, na verdade. E não ficar combatendo, tentando dialogar com esse pensamento, coisas nesse sentido. É complicado, né? Não conheço ninguém que conseguiu fazer isso sozinho. Assim, lutar contra o próprio cérebro sem uma ajuda externa é um fator complicador. Tem patologias que é um pouco mais tranquilo, tem patologias que é um pouco mais pesado. No caso do toque, é muito difícil. E também se entra com a medicação para diminuir um pouco esse fluxo de pensamentos, uma série de coisas, né, que são envolvidas. E no caso, e que é interessante no caso mais material, ele percebia que não era funcional. E né, a maioria das pessoas com toque percebem isso daí, que é diferente de quem tem personalidade obsessiva, que os transtornos de personalidade, a pessoa funciona daquela forma, então ela está dentro do transtorno. Então ela não percebe, né, que ela é disfuncional. Não nesse sentido. Agora a pessoa do toque, ele conseguia falar, não, Gilberto, eu sei que lavar a mão 200, não era 200, né, estou exagerando, lavar a mão 200 vezes não é funcional, não tem nada a ver, eu sei que uma vez só eu já descontaminei a mão, mas eu não consigo, lá, 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 lá. Né? Então, racionalmente, percebia que não era funcional, mas ele não conseguia manter isso. Por quê? Eu tenho um pensamento obsessivo. Qual é a forma de aliviar esse pensamento obsessivo? Com a compulsão, que popularmente é chamado de ritual, etc. Então, aquela compulsão, aquele ritual de lavar a mão, traz alívio. Por quê? Porque entra, né, em consonância, né, entra em acordo com o pensamento. Se eu penso, não, eu vou, no caso dele, né, se eu estou contaminado, eu vou me contaminar, isso vai me prejudicar, mas eu também vou levar essa doença para outras pessoas, que era o que ele me falava.
Né? Não, mas se eu pegar uma doença, ainda vou passar para minha família, lá, 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 lá. Então, quando ele lavava a mão, né, teoricamente, ele sentia aquele alívio, ufa, não vou morrer, não vou matar ninguém. Né? Só que esse alívio, essa compulsão, reforça a ideia de que aquilo é verdade. Porque para o nosso cérebro, imagina assim, eu estou lá lavando a mão, né? E aí para o cérebro, você não está lavando a mão, o perigo é real. Né? Mais ou menos, grosso modo, é isso. Tá? Então, se eu estou fazendo aquele ritual, eu estou reforçando a ideia de que aquilo que eu temo é real. E aí eu fico nesse looping. Então eu lavava a mão, ufa, agora eu estou descontaminado, não vou relar mais nada. Ele tocava um instrumento e aí ele tinha que limpar o instrumento, perdi muito tempo para tocar aquele instrumento que ele se apresentava, lá 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 lá. Então assim, né, nossa, essa parte musical era muito importante, inclusive para ele. Ele estava deixando de fazer essa questão de apresentações musicais que dava trabalho pra caramba. Ter que limpar o instrumento para tocar, e aí em algum momento tinha que pegar alguma outra coisa, tem que desinfetar aquela outra coisa, depois pega o instrumento, esquece, ai peguei aqui, putz, não tinha lavado a mão, limpa o instrumento de novo. Enfim, né, virou um transtorno para ele essa questão da limpeza. E aí ele foi perdendo o gosto por uma coisa que era muito importante para ele, né? Para uma coisa que era muito importante para ele. Então, essa questão da limpeza e a limpeza excessiva reforçava a ideia que o perigo era real. E aí fica nesse looping de querer, né, fazer a compulsão, porque a compulsão, querer fazer não, né? Mas a pessoa acaba fazendo a compulsão pela pressão dos pensamentos obsessivos para sentir alívio, só que esse movimento da compulsão reforça para o nosso cérebro que aquele perigo é real e eu continuo nesse looping fazendo as coisas. Então a terapia ajuda exatamente nesses pontos, né? A pessoa conseguir se expor àquilo. E no começo ela vai ter um desconforto, né? Porque ela tem o cérebro falando para ela se vai ser contaminado, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente vai fazendo isso gradativamente, conforme o paciente vai tendo sucesso, a gente vai acertando algumas coisinhas, e por isso que precisa de um acompanhamento. Se as pessoas tentam fazer isso sozinha, a tendência é piorar. Porque se ela tiver alguma falha, vai reforçar ainda mais a crença que ela tem daquilo que ela teme. Né? Viu aí? Ó, você tentou não lavar a mão e agora você pegou um. Pessoal, a pessoa pega uma gripe mesmo ali, que é normal. Ah, viu? Você não lavou a mão, agora você está gripado. Então quer dizer que tem a chance de contaminar e vai embora naquele loop. Né? Então é ela versus o cérebro. Sozinha, ela tende a perder essa batalha. Sem ajuda, sem técnica. E muitas vezes a pessoa vai buscar uma ajuda e né, um profissional que não está preparado e vai acabar reforçando essas questões também. Né? Então, o toque, para ter esse manejo, a gente precisa de uma série de preparos, inclusive o paciente, né, precisa de um preparo teórico, que a gente ensina nas primeiras sessões, é muito mais didática, para falar tudo isso que eu falei para vocês, com mais detalhes, lá, 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 porque daí ele entende como ele funciona. A partir do momento que a gente entende como ele funciona, é mais fácil sair daquilo, e esse é o grande papel da terapia. O toque, ele tem patologias que têm mais chance de estarem envolvidas também. Né? Então a gente tem a questão dos tiques, né? Tique nervoso, é, que é um tique patológico, que tem um tique que é mais momentâneo e tem um tique patológico. A gente tem a síndrome de Tourette, que pode estar envolvida também. Né? Geralmente, quando descobre uma coisa, descobre outra. Enfim, tem uma série de transtornos que tem mais chances de se desenvolver como comorbidade, ou o toque vem como uma comorbidade de um transtorno, e a gente descobre que tinha um transtorno anterior a partir do toque. Vem com a questão do toque, a gente vai investigar, tem outra coisa envolvida que acontece há mais tempo. Tem uma série de coisas para se trabalhar. E as pessoas me perguntam, Gilberto, eu consigo tratar o toque sem uma medicação? É complicado. A gente tem os estudos que nos comprovam que a interação medicamentosa mais a terapia, né, então a gente tem uma equipe multidisciplinar acompanhando esse paciente, ele tende a ser um tratamento muito mais efetivo. Eu não conheço, né, eu tenho que falar o que eu conheço e os dados que a ciência nos traz. Né? Eu não tenho nenhum dado de pessoas que realmente se curaram, né, do toque sem uma ajuda externa e principalmente ajuda medicamentosa, principalmente pelas questões dos pensamentos obsessivos. Lidar com pensamentos obsessivos num nível patológico sozinho é muito complicado.
porque entram questões neuroquímicas, né? Não é só uma questão do pensamento em si. O seu cérebro acaba funcionando de uma outra forma a partir daqueles pensamentos obsessivos. Né? E porque o cérebro é extremamente adaptativo, né? Para coisas funcionais e para coisas disfuncionais. No caso dele, em terapia, né, eu trabalhava nesse local, não acompanhei até o fim, eu acabei saindo desse local onde eu trabalhava, e ele provavelmente continuou o tratamento com outro profissional. Teve ali os seus ganhos ao decorrer disso, né, no tempo que estava comigo, conforme a gente foi trabalhando. Coisas que ficaram para se trabalhar nessa outra terapia. São as questões das crenças anteriores que já existiam, né, a partir ali do desenvolvimento dele como criança e adolescente. E essas crenças disfuncionais a gente ia trabalhar depois em terapia, porque o toque acabava sendo uma prioridade, né, como queixa da terapia. Então a gente elenca ali o que atrapalha mais, o que é prioridade, se uma coisa a gente vai trabalhar primeiro, porque isso vai influenciar na outra, né, no resultado da outra, enfim, né, feito toda uma avaliação quando vocês iniciam a terapia. Um outro caso que é importante também, dentro de um toque de pensamento, era a questão que é voltada mais para a sexualidade. A gente tem muitos casos de toque de pensamento, né, dentro dos conjuntos do toque, voltadas a isso pela questão do julgamento, seja social, ou seja cultural, seja julgamento religioso. Então a pessoa ela acaba tendo mais munição para aquele pensamento obsessivo a partir de coisas que ela já vivencia. Então tinha um outro rapaz que veio para a terapia e ele acreditava que ele tinha ali desejos sexuais por crianças, porque a palavra, dependendo do que eu falar, vai dar o strike no vídeo. Né? Então entenderam ali. Mas ele não era, né? Porque as pessoas que abusam de crianças, elas têm uma série de traços ali. A dele é uma questão mental, né? Lá, mas como tinha a questão de era extremamente horripilante para ele, nojento, aversivo, essa questão de abuso infantil, munição para o toque. Né? Então, o pensamento obsessivo dele girava em torno disso, conforme existia lá o tratamento da terapia e o tratamento medicamentoso, a gente teve sucesso nas remissões desses pensamentos obsessivos. Sim, o fator mais importante no tratamento do toque, né, antes da terapia, se chama vínculo terapêutico. Então, o paciente confiar em quem o atende é um fator extremamente importante, ou poderia falar essencial, para o funcionamento da terapia. Vamos imaginar que venha um paciente para a terapia com a queixa de toque, mas ele não confia em mim, então tem mais um fator de insegurança. Né? Se eu tenho todos esses fatores de insegurança que aumentam a disfunção do toque, o terapeuta pode ser mais um. Então depende do vínculo também. Então o vínculo é extremamente importante para essas situações. Espero ter tirado muitas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, pergunte nos comentários. O que eu falo, eu brinco com os pacientes, é não sofra sozinho. Né? Então vocês, criaturinhas, não sofram sozinhos. Né? Peçam ajuda quando vocês precisarem, né, de quem vocês confiam, assim, levanta a mãozinha, fala, olha, não estou conseguindo lidar com isso daqui, preciso de ajuda, né, profissional, enfim, de um familiar, quem quer que te acolha ali, para te dar uma visão diferente das coisas e a partir disso vocês buscarem ajudas externas dentro dos meios que vocês podem. Sim? Na dúvida, pergunte nos comentários. Não esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever, compartilhe o vídeo para as pessoas que vocês acham que é importante essa informação. Então, boa semana, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.